Oi, turma do nono ano, tudo bem? Professor Samuel falando. E nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tá certo? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Simple Future, tá certo? Nós vamos falar sobre o Simple Future, a sua introdução e a sua aplicação. Lembrando que ainda tem muitas outras coisas para nós falarmos acerca do Simple Future. Porém, nós vamos falar acerca dos principais na nossa aula de hoje, tá certo? Vamos ponderar algumas coisas para que nós possamos entender bem acerca desse assunto. O Simple Future ele pode indicar, tá certo, uma ação futura, porém que é tomada a decisão no momento em que se fala, que nós chamamos de Simple Future Tense, ok? O Simple Future pode indicar uma decisão futura que ocorre no momento da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Então vamos lá. Para não esquecermos disso, tá certo? É uma decisão futura que ocorre no momento da fala. Não podemos esquecer disso, tá ok, pessoal? Além disso, ele pode expressar um pedido, ok? Uma promessa, um aviso, um convite, uma oferta. Surgiu uma pergunta, pessoal, na avaliação de vocês. O Simple Future pode indicar o quê? Aí você vai dizer um pedido, uma promessa, um aviso, um convite, uma oferta, tá certo? Na língua portuguesa ele é referente, pessoal, ao futuro do presente do indicativo, tá certo? Na formação dos tempos futuros em inglês, é comum utilizarmos os verbos modais auxiliares, né? Que é o will que nós utilizamos como um modal clássico, shall, e a estrutura do going to também, tá certo? Então assim, nessa aula de hoje nós vamos entender a introdução, que falamos já, tá certo? A aplicação e as regras, tá certo? As regras aqui, na sua forma afirmativa, obrigatoriamente tem que seguir esse padrão, tá bom, pessoal? Primeiro o sujeito da oração, depois o will, que é o modal, tá certo? Depois o verbo e depois o complemento. Por exemplo, they will buy a new house, tá certo? Eles irão comprar, lembra do ar? Uma nova casa, ok? They will buy a new house. Eles irão comprar uma nova casa. Na forma negativa, pessoal, nós utilizamos uma estrutura um pouco diferente, que é o sujeito, will, mais o not, mais o verbo, mais o complemento. Por exemplo, they will not buy a new house. Ok? Eles não comprarão uma nova casa. E na forma interrogativa, will, mais o sujeito, mais o verbo, mais o complemento. Will they buy a new house? Eles comprarão uma casa nova? Vocês podem observar, pessoal, que eles mudam. Aos poucos a estrutura ela vai sendo modificada, tá certo? E nessa modificação é que surge, tá certo? A formação que através dela nós podemos caracterizar e identificar em que tempo essa oração está, tá bom? Então eu quero apenas para essa aula de hoje que vocês entendam o que é o Simple Future Tense, ok? Que é algo que está relacionado ao futuro, porém é caracterizado no momento em que há a fala, tá certo? Pode indicar, tá certo? Um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Se for levar em consideração a língua portuguesa, ele é o futuro do presente do modo indicativo. Na formação dos tempos futuros, nós precisamos utilizar os modais auxiliares, que pode ser o will, o shall ou o going to, todos são no futuro, tá certo? E aqui a estrutura. Na forma afirmativa, sujeito, mais o will, mais o verbo. Lembrando que o verbo tem que estar no infinitivo. Lembra do infinitivo, né? Somente sem o to, ok? Toda vez que for utilizar o verbo sem o to, não podem esquecer disso. Todos eles, viu, pessoal? Todos no infinitivo, a forma original do verbo, mas sem o to. Vou colocar aqui para que vocês não esqueçam. Aqui eu circulei foi tudo.
verbo sem o to. Não esqueçam disso. Tá certo? Verbo no infinitivo mais sem o to. Sujeito mais will mais verbo mais complemento na forma afirmativa. Forma negativa, sujeito mais o will mais o not, que é a negação, mais o verbo mais o complemento. E na interrogativa nós fazemos apenas uma inversão. Colocamos primeiro o will, depois o sujeito e seguimos a mesma estrutura da forma afirmativa, tá ok? Pessoal, a atividade de vocês nessa aula de hoje, tá certo? Simplesmente para fixar isso que nós estudamos. Eu quero duas frases de forma afirmativa com going to, tá certo? As duas frases vocês vão fazer duas na afirmativa, duas na negativa e duas na interrogativa. Lembrando que pode ser a mesma frase. Ou seja, duas frases afirmativas e depois você vai só mudar o tempo verbal. Colocar na forma negativa e na forma interrogativa. Tá ok? Pessoal, espero que vocês possam ter gostado dessa aula. Nos vemos na nossa próxima aula. Tá ok? Um forte abraço. Qualquer dúvida eu estou às ordens para ajudar. Tá bom? Até a próxima, pessoal.